Olá, amados, a paz de Arrucha. Então vamos aqui dar continuidade, né? O que a gente está lendo aqui no trabalho do Guilherme Borges, né? Então, agora a gente vai na parte do cristianismo e judaísmo, o cumprimento. Peraí. Tá. Botar assim, vamos lá. Cristianismo e judaísmo, o cumprimento. Por Norman Geisler. Cristianismo e mitraísmo. Veja bem, uma apologia por Dr. Norman Geisler. Veja bem, ele botou cristianismo e mitraísmo, mas na verdade seria mitraísmo e cristianismo. Tá? Porque eu estou entendendo a malícia. Sabe o que acontece? Eles estão botando como que o mitraísmo pegou as práticas do cristianismo para colocar no mitraísmo. Mas é o contrário. Foi o cristianismo que o Constantino ele pegou as práticas do mitraísmo, porque ele adorava o deus Mitra, e ele botou toda essa prática no cristianismo. Tá? Então vamos lá. Alguns críticos contemporâneos do cristianismo argumentam que essa religião não é baseada na revelação divina, mas não é mesmo, porque Yahweh não está em nenhuma religião, tá? Mas foi emprestada das religiões de mistério, tais como o mitraísmo. O autor muçulmano Yusuf Salem Christi atribui doutrinas como a divindade de Cristo e a expiação a ensinamentos pagãos dos pais da igreja. Teoria de fonte pagã. Christi tenta demonstrar a vasta influência das religiões de mistério sobre o cristianismo. Então vamos lá, vocês vejam que aqui está falando a verdade, né? Porque foi realmente o cristianismo, o mitraísmo que adotou essas práticas no cristianismo, tá certo? Então vamos lá, que o cristianismo pegou essas práticas do mitraísmo. A doutrina cristã da expiação de pecados foi altamente influenciada pelas religiões de mistérios, principalmente o mitraísmo, que tinha seu filho de Deus e mãe virgem. Crucificação e ressurreição após a expiação de pecados da humanidade e finalmente sua ascensão ao sétimo céu. Ele acrescenta: quem estudar os ensinamentos do mitraísmo, juntamente com os do cristianismo, certamente se surpreenderá com a afinidade que é visível entre eles, tanto que muitos críticos são obrigados a concluir que o cristianismo é um facsímile ou a segunda edição do mitraísmo. Cristo, página 87. Cristo descreve algumas semelhanças entre Cristo e Mitra. Vocês vejam que isso aí dá base até para o ateísmo. Que as pessoas veem isso e falam assim, e esse Jesus aí não existiu, porque as pessoas não entendem que isso tudo são plágios. E que até esse Jesus Cristo é um plágio. Porque na verdade o único verdadeiro é Yahushua. Então vocês vejam bem. Mitra foi considerado filho de Deus. Foi um salvador e nasceu de uma virgem. Teve 12 discípulos, foi crucificado, ressuscitou dos mortos no terceiro dia, expiou os pecados da humanidade e voltou para o seu Pai no céu. Ibid 87-8. Vocês vejam que esse Deus Mitra é o mesmo sol, é o sol invicto, Deus sol invicto. Então, quando ele diz que ele morreu, o sol foi morto e depois o sol ressurgiu. É o ressurgir do sol, do solstício de verão, solstício de inverno, né, que eles falam. Então, quando fala que ele foi ressuscitado no terceiro dia, é que o sol ressurgiu no terceiro dia, né? Avaliação. Uma leitura honesta do Novo Testamento demonstra que Paulo não ensinou uma nova religião, nem baseou-se em mitologia existente. As pedras fundamentais do cristianismo são tiradas claramente do judaísmo, em geral, e da vida de uma personagem histórica chamada Jesus. Então vocês vejam que líderes religiosos como Lamartine Pozzella, que eu avaliei aquele do Natal, né? Que ele falou sobre o Natal, que nós devemos sim
comemorar o Natal, ele falou que Paulo, ele veio, ele veio ensinar o judaísmo, né? A doutrina judaica. Então vocês vejam que ele falou sobre isso, uma coisa assim, né? Que ele falou. E aqui, esse aqui está falando, né? Como é que é o nome dele mesmo que eu escrevi? Que eu esqueci? Norman, Dr. Norman. Ele está falando que Paulo não ensinou uma nova religião, nem baseou-se em mitologia existente. Realmente, ele não ensinou uma nova religião. Ele ensinou o caminho que é Yahushua. Certo? Então vamos lá. Jesus é a origem da religião de Paulo. Veja, Yahushua não é a origem da religião de Paulo. Porque Yahushua não tem religião, não pregou religião, ele não está em religião. Yahushua é o caminho que Paulo seguiu. Ponto. Certo? Um estudo cuidadoso das epístolas dos evangelhos revela que a fonte dos ensinamentos de Paulo sobre a salvação era o Antigo Testamento e os ensinamentos de Yahushua. Uma comparação simples dos ensinamentos de Yahushua e Paulo demonstrará isso. Ambos ensinaram que o cristianismo cumpria o judaísmo. Veja, olha o que ele está fazendo. Ele está botando como se Yahushua estivesse no cristianismo. Tá? E que Paulo também estava nessa religião que é o cristianismo. Porque veja bem, ele está aqui falando, Jesus deu origem da religião, Jesus é a origem da religião de Paulo. Então, ou seja, se Jesus é a origem da religião de Paulo que ele está falando, é que ele está dizendo que Jesus, ele é a religião do cristianismo. Ele veio pregar a religião do cristianismo. E sendo que Yahushua, ele não pregou religião nenhuma, tá certo? E o apóstolo Paulo, ele andava no caminho que é Yahushua. Yahushua não é o caminho da religião, Yahushua é o caminho. Então, ambos ensinaram que o cristianismo cumpria o judaísmo? Não. Eles não ensinaram o cristianismo. E Yahushua veio revelar o Pai, como andar no Espírito, e Paulo, ele veio ensinar o que Yahushua ensinou a ele ensinou no entendimento do Espírito. Tá certo? Que o caminho é Yahushua e o andar no Espírito. Tem nada a ver de religião aqui. Então, veja, cumprir o judaísmo. O cristianismo cumpriu o judaísmo? Veja bem. Porque o cristianismo surgiu bem depois, com Constantino. Então ele está por fora da história, esse Norman aqui. Está por fora. Tá certo? Então vocês vejam bem. Aí aqui está. Que o cristianismo cumpriu o judaísmo. Não. Negativo. O apóstolo Shaul, ele não veio cumprir religião nenhuma. Ele veio falar contra o sistema religioso e anunciar o caminho que é Yahushua, que não é um caminho de religião, mas é o único caminho que nos leva ao Pai. Tá certo? Paulo, como Yahushua, ensinou que... Não, vou até botar aqui Jesus, porque ele está falando de cristianismo como se fosse uma coisa que Jesus fundou. Yahushua não fundou religião nenhuma, amados. Nenhuma. Então, aqui, ó. Paulo, como Jesus, ensinou que o cristianismo era um cumprimento do judaísmo. Jesus declarou, veja bem, não era um cumprimento, o cristianismo é uma religião, assim como o judaísmo é uma religião. E Yahushua, ele não cumpriu religião, ele cumpriu a lei para, não como religião, mas ele cumpriu a lei para nos dar a liberdade de adorar o Pai em Espírito e em verdade. Tá certo? Ele não fundou religião nenhuma, ele não cumpriu nenhuma religião, ele cumpriu a lei, não como religião, mas para nos dar a liberdade de adorar o Pai em Espírito e verdade. É diferente. Então aqui, vamos ver aqui, Yahushua declarou, vamos lá. Deixa eu primeiro beber aqui um gole d'água. Não pensem que veio abolir a lei, ou os profetas. Não veio abolir, mas cumprir. Mateus 5,17. Sim, ele não veio abolir. Ele veio cumprir, ele cumpriu. Então, aquele que anda em Yahushua não vai seguir a lei. Por quê? Porque Yahushua cumpriu a lei.
vai seguir a Yahushua, que é o caminho. Ele não aboliu a lei, por quê? Porque as pessoas, os religiosos, os que vão no templo físico, estão na lei, não estão em Yahushua. Então, aquele que anda em Yahushua não cumpre lei, anda na liberdade que Yahushua nos deu, porque ele é o caminho, tá certo? E Yahushua acrescentou, a lei e os profetas profetizaram até João. Veja, profetizaram até João. Desse tempo em diante estão sendo pregadas as boas novas do reino de Yahweh, e todos tentam forçar sua entrada nele. É mais fácil os céus e a terra desaparecerem do que cair da lei o menor traço. Veja bem, ele aqui está falando, amados, que a lei e os profetas profetizaram até João. Ou seja, até João, eles profetizaram a vinda de Yahushua, que Yahushua ele veio cumprir a lei. Tá? O que estava escrito para ele cumprir, ele cumpriu. Então, até João, tá? Foi até João que profetizou, até o João Batista, o primo de Yahushua, eles profetizaram a vinda de Yahushua. Eles não profetizaram a Yahweh, eles não falaram de Yahweh, eles falaram de Yahushua, a vinda do justo. Por quê? Porque é Yahushua que veio anunciar o Pai. Tá certo? Então, desse tempo em diante, qual o tempo em diante? O tempo que Yahushua veio. Tá certo? Estão sendo pregadas as boas novas do reino de Yahweh, as boas novas no entendimento do Espírito. As boas novas que é a promessa de Yahweh. E todos tentam forçar a sua entrada nele. Tentam forçar a entrada, mas tentam forçar a entrada entrando por um caminho largo, que é o caminho da perdição. Tá certo? Que é o caminho da religião. Porque o único caminho é Yahushua. Esse caminho é no entendimento do Espírito, e esse caminho é estreito. Tá certo? Por isso que ele disse que é mais fácil os céus e a terra desaparecerem do que cair da lei o menor traço. Tá certo? Então vocês vejam bem, eles tentam, mas se não estiver em Yahushua não vai entrar. Porque somente Yahushua é o caminho para a gente entrar no reino dos céus, né? Para a gente entrar na vida eterna. Tá certo? Então aqui, ó, o cristianismo de Paulo e de Jesus é bem conhecedor do judaísmo. Não é o cristianismo. O caminho de Yahushua, tá? Que Paulo pregou, não é conhecido do judaísmo. Não é. Sabe por quê? Porque o judaísmo também é uma outra religião. Tá certo? É outra religião. Então vocês estão vendo que ele está falando religião como se Yahushua e Paulo estivessem pregando religião. E Yahushua, ele não pregou religião. Ele anunciou o Pai e nos anunciou como nós devemos andar no Espírito. E Paulo, ele anuncia Yahushua, que é o caminho. E Yahushua também se revelou. Ele anunciou o Pai e anunciou a ele também, porque ele disse que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por ele. Ele disse que ele é o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Então vocês vejam que ele veio cumprir a lei, ele anunciou o caminho que é ele, e depois o apóstolo Paulo, ele também anunciou o caminho que é Yahushua, e o Pai, conforme Yahushua ensinou a ele. Então vocês vejam bem. Então aqui, o cristianismo de Paulo de Jesus é bom conhecedor do judaísmo e está completamente alheio às seitas de mistérios. Sim, o cristianismo e o judaísmo está alheio às seitas de mistérios, tá? Está de acordo com todas essas seitas aí, porque todos isso aí, inclusive o cristianismo e o judaísmo são seitas, são religiões onde o Altíssimo não habita em religião e nem tampouco o Filho, tá certo? E nem tampouco o apóstolo Paulo, quando ele foi para Yahushua. Paulo descreve aos romanos, porque o fim da lei é Yahushua, para a justificação de todo o que crê. Veja, o fim da lei é Yahushua. Lei, religião, é Yahushua, para a justificação de todo o que crê. Ele acrescentou aos Colossenses, ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa,
ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Estas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Yahushua. Tá? Vocês vejam que ele está falando aqui em alguma festividade religiosa, mas ele não estava em religião. Tá certo? Quando ele disse isso, ele disse em relação de alguém comer alguma coisa. Você acha que não é pecado? Coma. Coma. Então, mas que ninguém o julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa que a pessoa vá. Que às vezes alguém ia numa festividade religiosa para anunciar Yahushua. Então que ninguém julgue a pessoa por isso. Entende? É isso que ele está falando. Ou a celebração de luas novas, ou dos dias de sábado. Tá? Isso aí ele está falando para aqueles que ainda estavam presos nessas tradições judaicas. Tá? Estas coisas são sombras do que haveria de vir. Ou seja, quais coisas? Esses atos da lei judaica são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Yahushua. O cristianismo ensinou que os seres humanos são pecadores. Não foi o cristianismo que ensinou. O cristianismo é uma religião que engana. Que a pessoa continua ainda presos, pecando, porque estão presos na religião. Quem ensinou isso foi Yahushua. Tanto Paulo quanto Jesus ensinaram que os seres humanos são pecadores. E Yahushua declarou, veja, eu lhes asseguro que todos os pecados e blasfêmias dos homens lhes serão perdoados. Marcos 3:28. Ele acrescentou em João, eu lhes disse que vocês morrerão em seus pecados se vocês não crerem que eu sou aquele que afirma ser, de fato morrerão em seus pecados. Tá. Paulo declara que todos os seres humanos são pecadores, insistindo em que todos os pecados estão destituídos da glória de Yahweh. Romanos 3:23. Ele acrescentou em Efésios, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Efésios 2:1. Na verdade, parte da própria definição do Evangelho era que Yahushua morreu por nossos pecados segundo as Escrituras. 1 Coríntios 15:3. Então vocês vejam que ele está relacionando isso como uma religião cristã. Isso não tem respaldo. Tá certo? Deixa eu beber uma água. O cristianismo ensinou que a expiação de sangue era necessária. Não foi o cristianismo que ensinou. Foi Yahushua, os apóstolos, tá certo? E os profetas. Não foi Yahushua. Não foi Yahushua, não foi o cristianismo, foi Yahushua. Mas ele está botando aqui o cristianismo, frisando bem a religião cristianismo. Tá? Então aqui, ó. Tanto Yahushua como Paulo insistiram em que o sangue derramado de Yahushua era necessário como expiação pelos nossos pecados. Yahushua proclamou, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Marcos 10:45. Veja, em resgate de muitos, não em resgate de todos. Por quê? Porque não serão todos que aceitarão, que receberão o sacrifício de Yahushua. Por isso que ele disse, resgate de muitos, tá? Então vocês vejam que ele está falando o quê? Que a religião, o cristianismo foi que enviou. Só falta ele dizer isso, que o cristianismo que enviou a Jesus, que Jesus morreu pelo cristianismo. Só falta ele dizer isso agora, né? Ele acrescentou na última ceia, isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão dos pecados. Mateus 26:28. Sim, este é o meu sangue da aliança, da nova aliança. Que ainda tem um texto que diz da nova aliança. Paulo também é enfático. Afirmou que em Cristo, em Yahushua, temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Yahweh. Efésios 1:7. Em Romanos acrescentou,
Mas Yahweh demonstra seu amor por nós. Yahushua morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. 5:8. Referindo-se à Páscoa do Antigo Testamento, ele disse: Yahushua, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. 1 Coríntios 5:7. Aí agora ele está dizendo de novo: o cristianismo enfatizou a ressurreição de Cristo. Veja bem, não foi o cristianismo que enfatizou a ressurreição de Cristo. Foi o próprio Yahushua que enfatizou a ressurreição dele, que Yahweh iria ressuscitar. Ele disse que ele morreria e que ele ressuscitaria, que Yahweh ressuscitaria. Mas ele está enfatizando aqui o cristianismo, e sendo que o cristianismo veio por Constantino, ele que fundou a religião cristianismo, vinda das práticas pagãs do mitraísmo, tá? E Yahushua e Paulo também ensinaram que a morte e o sepultamento de Yahushua foram completados por sua ressurreição corporal. E Yahushua diz: está escrito que o ungido haveria de sofrer e ressuscitar ao terceiro dia. Lucas 24:46. E Yahushua fez um desafio: destruam este templo e eu o levantarei em 3 dias. Mas o templo do qual ele falava era o seu corpo. João 2:19-21. Depois de ressuscitado dos mortos, seus discípulos lembraram-se do que ele disse. Então creram nas Escrituras e nas palavras que Yahushua havia dito. João 2:22. CF, eu não sei o que é isso. 20, 25, 29. Tá? O apóstolo Paulo também enfatizou a necessidade da ressurreição para a salvação. Aos Romanos ele escreveu: ele, Yahushua, foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Romanos 4:25. Na verdade, Paulo insistiu que a crença na ressurreição era essencial para a salvação ao escrever: se você confessar com a sua boca que Yahushua é o Senhor e crer em seu coração que Yahushua ressuscitou dos mortos, será salvo. Romanos 10:9. Veja, não é você ir num templo físico e lá na frente levantar a mão para aceitar Jesus e praticar os atos da religião. Mas basta crer. Basta crer, basta confessar com a boca que Yahushua é Senhor e crer no seu coração, ou seja, em sua alma, em você alma, que Yahushua ressuscitou dos mortos. Será salvo, né? Aí ele vai dizer de novo aqui: o cristianismo ensinou que a salvação é pela graça mediante a fé. Não foi o cristianismo que ensinou. Foi o apóstolo Paulo, que não seguiu a religião cristianismo. Ele era fariseu e quando ele foi para Yahushua, ele largou tudo que ele aprendeu na religião farisaica. Ele disse que tudo que ele aprendeu ele tinha como esterco, como lixo, como cocô, tá? E ele seguiu Yahushua. Então, o apóstolo Paulo ensinou que a salvação é pela graça mediante a fé. Não foi o cristianismo. E Yahushua afirmou que todas as pessoas precisam da graça de Yahweh. Os discípulos de Yahushua lhe disseram: neste caso, quem pode ser salvo? E Yahushua olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Yahweh todas as coisas são possíveis. Mateus 19, 25 e 26. Veja que esse texto está falando que todas as coisas são possíveis para as pessoas serem salvas. Mas o sistema pega esse texto para dizer que todas as coisas são possíveis para você conquistar carros, casa, bens materiais desse mundo temporal. Vocês vejam como eles distorcem a escritura. Então vamos lá. Em todo o Evangelho de João, Yahushua apresentou apenas uma maneira de obter a salvação graciosa de Yahweh. Quem crê no Filho tem a vida eterna. João 3:36. Versos 3, 16, 5, 24, Marcos 1, 15. Sim, quem crê no Filho tem a vida eterna. Não é quem crê na religião, no cristianismo, quem crê na religião evangélica, quem crê no líder religioso, no que ele fala, mas é quem crê no Filho tem a vida eterna. Então vocês vejam bem. Tá?
Paulo ensinou a salvação pela graça mediante a fé, afirmando: pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Yahweh. Não por obras, para que ninguém se glorie. Esse não por obras aqui que ele está falando, é não por obras da religião, para que ninguém se glorie, tá? Mas depois ele vai falar que Yahweh ele nos dará virtude para que nós possamos apresentar as boas obras. Mas as obras, quais as obras? As obras do amor ao próximo. Mas o sistema maliciosamente coloca esse versículo dizendo das obras, não por obra para que ninguém se glorie, mas as boas obras, que são as obras da religião, mas não é. Essas não por obras para que ninguém se glorie, são as obras da religião. E as boas obras que o apóstolo está falando no versículo abaixo, tá? Que ele cortou, são as obras do amor ao próximo. Eu posso botar aqui para vocês, veja. Efésios 2, 8 e 9. Olha, Efésios 2, 8 e 9. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Yahweh. Não por obras, para que ninguém se glorie. Quais obras? As obras da religião, para que ninguém se glorie. Porque somos criação de Yahweh, realizada em Yahushua, para fazermos boas obras. Quais as boas obras? As obras do amor ao próximo, as quais Yahweh preparou de antemão para que nós as praticássemos. Então vocês vejam bem. As obras do amor ao próximo e as obras também do fruto do Espírito, de praticar o fruto do Espírito, porque é o Espírito que pratica o fruto em nós. Então vocês vejam bem, tá? Então aqui, cadê? Ele acrescentou aos romanos: todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Yahweh, que justifica o ímpio, sua fé lhe é acreditada como justiça. Uma comparação dos ensinamentos de Jesus e Paulo sobre a salvação, de Yahushua e Paulo sobre a salvação, revela claramente que não há base para especular sobre qualquer fonte dos ensinamentos de Paulo, além dos ensinamentos de Yahushua. O cristianismo baseou-se no judaísmo e não no mitraísmo. Ele está enganado. Ele está totalmente enganado. Tá certo? Porque eles pegaram a história, né, dos hebreus, tá certo? Depois eles pegaram o Constantino, ele adorava o Mitra, e ele pegou o cristianismo e colocou as práticas do mitraísmo, tá certo? Então o cristianismo baseou-se no judaísmo e não no mitraísmo. Não, o cristianismo veio do mitraísmo, isso é fato. Você pode pesquisar que vocês vão ver, tá certo? E outra coisa, vocês vejam que ele está falando da religião. Cristianismo baseou-se em outra religião, no judaísmo, não no mitraísmo. Vocês vejam que ele não fala que o cristianismo baseou-se em Yahushua. Por quê? Porque Yahushua não está na religião. Então não pode uma religião se basear em Yahushua. Porque a religião não conhece Yahushua. Quem fundou a religião não conhece Yahushua. Vocês vejam bem. Na realidade, a mensagem de Paulo acerca do Evangelho foi examinada e aprovada pelos apóstolos originais, Gálatas 1 e 2, demonstrando o reconhecimento oficial de que a sua mensagem não se opunha à de Jesus. A acusação de que Paulo corrompeu a mensagem original de Jesus, de Yahushua, foi respondida há muito tempo por J. Gresham Machen, na sua obra clássica, A Origem da Religião de Paulo. Veja bem, a origem da religião de Paulo. Primeiro que Paulo não fundou religião nenhuma. Paulo simplesmente abandonou o engano da religião e foi para Yahushua, que é o caminho. Tá? E por F.F. Bruce em Paulo e Jesus. Tá? Então, amados, no próximo vídeo, a gente vai ler sobre a origem da Trindade. Vamos ver aqui o que ele vai falar sobre essa doutrina da Santíssima Trindade que está aí na religião do cristão, né, do cristianismo. O que
Esse aí vai falar sobre essa origem da Trindade, tá? Então, se vocês gostaram do vídeo, por favor, dê o like, compartilha, se inscreva no canal e acione os sininhos para receber a notificação do YouTube. Que a Ruxa carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos. Sejam livres do engano da religião. Em nome de Arusha, até a próxima.